A radiação o ultravioleta, né, ela é um comprimento de onda com liberação de luz que ocupa um espectro eletromagnético depois do infravermelho, mais especificamente depois da luz visível pelos nossos olhos, tá? Esse comprimento de onda vai de 400 a 100 nanômetros, tá? E aí, tem uma coisa que eu acho que eu não comentei na aula passada. Ou se eu comentei... Peraí. Deixa eu pegar uma foto mais antiga aqui, porque aqui eu vou falar na porção ultravioleta. Peraí, deixa eu compartilhar a tela inteira com vocês. Aí. Deixa eu abrir aqui o PDF, aqui, que é o PDF chega no slide que eu quero. Mas como eu comentei isso em biofísica semana passada com a galera. Eu tenho comprimentos de onda aqui, ó. Quando eu falo da luz visível, eu estou falando que tem um determinado espectro, que é a quantidade de ondas de luz que eu consigo enxergar, tá? Comprimentos maiores e comprimentos menores, eu já não consigo... Saúde. Eu já não consigo enxergar tanto. Como assim? Aí vocês vão falar, pô, professor, mas o infravermelho tem uma lâmpada lá vermelha que libera luz vermelha. Então, a lâmpada do infravermelho é uma lâmpada comum, tá? O espectro infravermelho, ele tá, o espectro de ondas, ou seja, o tipo de onda infravermelho, ele tá num comprimento um pouco maior do que a gente consegue enxergar, um pouco antes do que a gente consegue enxergar, que é o coloridinho aqui, ó. E o ultravioleta tá um pouco depois, tá? E aí, claro, dependendo do comprimento de onda do infravermelho do ultravioleta, fica próximo do que a gente enxerga. Mas o que eu tô querendo pôr é o seguinte, e acho que isso aqui passou batido na aula. O comprimento de onda que eu enxergo, dependendo do tamanho dessa onda, vai variar o tipo de cor que eu estou enxergando, tá? Como assim? Ondas mais compridas dentro do espectro visível vão apresentar uma cor mais avermelhada, tá? E ondas mais curtas vão apresentar uma cor mais azulada. Ondas de um comprimento maior mais avermelhada e ondas do espectro menor mais azulada, tá? Então, tem algumas... dentro do espectro ultravioleta, tem o feixe de onda bem próximo da nossa luz visível, que vai ter a cor ultravioleta e dá nome à terapia, dá nome à onda, tá? Não é visível totalmente visível a nossa retina, mas se eu utilizar um equipamento especial para perceber essa luz, se eu projetar ela de uma maneira especial, eu consigo perceber uma cor muito próxima do violeta. E o infravermelho é a mesma coisa, tá? O raio infravermelho, ele é emitido pelo sol e ele está num comprimento, por exemplo, que a gente não consegue enxergar. Eu tenho infravermelho e ultravioleta. Pelo sol vem mais ultravioleta, mas... e eu não consigo enxergar. Mas sobre uma determinada... Sobre um parâmetro mais específico, eu consigo observar a cor da onda, tá? No dia a dia, na prática... lá no primeiro ano, a gente conversou sobre efeito Doppler, né? Quando eu tenho uma ambulância passando na minha frente, quando a ambulância está vindo, eu estou ouvindo o som bem agudo, conforme ela se aproxima, o som fica mais agudo, e aí quando ela vai embora, o som fica grave.
É um o som fica mais grave. Por quê? Quando a ambulância se move, ela projeta ondas de som e conforme ela vai se movendo, ela vai comprimindo essa onda de som. Por isso que o som vai ficando mais agudo. Quando ela passa pela gente, a parte a parte da frente da onda ficou mais comprimida, né? Que é a parte que ela tá andando, tá se deslocando, se movendo. A parte de trás, a onda tende a ficar maior, por isso que o som fica mais grave. Com luz acontece a mesma coisa. Se eu passar um feixe de luz rápido pelo meu olho, quando a luz está chegando, ela tende a chegar numa cor mais azulada, e quando ela vai embora, ela tende a ir num tom mais avermelhado, porque é efeito Doppler também. Opa, tem galeras aqui. Aí. Com luz também acontece o efeito Doppler, tá? Se eu passo uma luz muito rápida na minha frente, quando a luz se aproxima, ela tende a se aproximar mais azulada, porque os comprimentos de onda de luz, com a luz se movendo, eles tendem a ficar mais comprimidos, né? E aí, no caso, o comprimento menor, a luz fica mais azulada. Quando a luz passa por mim, ela tende a ficar mais avermelhada. Por quê? Se o comprimento de onda da frente estava comprimido, da parte de trás que está passando por mim, está maior, né? E aí, comprimento de onda maior fica mais avermelhado, tá? Então, por exemplo, é por isso, né? Aí, na verdade, é mais uma curiosidade. Por que que a luz do infravermelho, se eu for observar especificamente a cor do espectro, por que que ele vai apresentar uma luz avermelhada e por que que o ultravioleta vai apresentar uma luz mais azulada e por que que eles dois têm esses nomes? Pelo comprimento de onda. Ondas mais compridas, luzes mais vermelhas, ondas mais curtas, luzes mais azuis. E aí o equipamento infravermelho ultravioleta, eles podem, dependendo do comprimento de onda, eles podem emitir uma luz visível, ou eles podem estar equipados com uma lâmpada que ela, no caso do infravermelho, eu tenho aquele projetor em espiral do infravermelho. Mas se eu tiver ali uma lâmpada, aquela lâmpada específica não vai estar emitindo infravermelho. Tá? É um projetor dentro dela e a lâmpada vai ser colorida artificialmente de vermelho para parecer vermelho. Tá? Mas assim, se eu for pegar a onda e observar a onda com equipamento, com aparelho específico, na hora que eu vejo o comprimento da onda, eu vejo que aquela onda bate com a cor vermelha. E ultravioleta também. Os equipamentos de ultravioleta, eu tenho a lâmpada que emite ultravioleta está emitindo com a cor violeta, só que o corpo da lâmpada está pintado artificialmente. O equipamento dentro da lâmpada que está emitindo a radiação ultravioleta pode emitir tanto o ultravioleta que eu enxergo, quanto um comprimento que também é ultravioleta, mas que eu não vou enxergar necessariamente, não vai sair na forma de luz. Tá? E aí toda essa volta em torno do planeta Terra, apenas para que nós possamos ver que esse equipamento ele emite o infravermelho, só que o infravermelho não, perdão, ele emite luz ultravioleta, só que dependendo do tipo de ultravioleta que eu estou emitindo, dependendo do comprimento de onda, a luz ela é artificial, tá? Dependendo do comprimento de onda, eu tenho o ultravioleta, mas a luz que eu enxergo ela é artificial, é uma lâmpada artificialmente pintada. E dependendo do equipamento, eu vou ter um ultravioleta com luz visível, dentro do espectro que eu enxergo com luz visível, tá? É, é isso. Bom, essa radiação ultravioleta, como eu falei, ela tem um comprimento de 400 a 100 nanômetros, né? Então já é um comprimento de onda bem menor. Consequentemente, quando eu tenho ondas mais curtas, a quantidade de energia que eu vou emitir é uma quantidade maior de energia, tá?
E aí eu tenho 3 subdivisões da minha radiação ultravioleta dentro do meu espectro de 400 a 100 nanômetros. Ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. Ultravioleta A de 400 a 320 nanômetros, B 320 para 290, C 290 para 200. Então percebam que quanto menor fica a minha onda, mais energia, né, e consequentemente maior quantidade de radiação ultravioleta eu consigo emitir, tá? Então essa graduação UVA, UVB e UVC, conforme eu vou graduando do A para o B para o C, eu vou aumentando a quantidade de energia emitida no meu paciente. Beleza? Bom, a emissão do ultravioleta, ela vai ser uma emissão muito parecida com o laser que nós vimos na semana passada. Eu passo uma corrente elétrica sobre um elemento químico. Esse elemento químico ele tem uma desordem no posicionamento dos elétrons dele. E aí, consequentemente, com essa desordem, os elétrons liberam fótons, tá? Então, aqui no caso, para ter ultravioleta, eu vou utilizar mercúrio, tá? Eu passo uma corrente elétrica através dos átomos de mercúrio. Os elétrons desses átomos, eles ficam excitados, e aí, consequentemente, eles vão trocando de órbita, vão passando de uma órbita para outra quando eu passo uma corrente elétrica por eles. E aí, nessa passagem de uma órbita para outra, eu tenho a liberação de fótons. Só que diferente do laser, os fótons do ultravioleta, eles não são polarizados, tá? Então eles vão funcionar igual a nossa lâmpada normal. Eu vou liberar esses fótons em todas as direções, em todos os lugares, ao mesmo tempo, tá? Espectro... Tá, esse espectro ultravioleta, ele é justamente dividido nas linhas espectrais, tá? E quando eu falo de espectro, eu estou falando de comprimento de onda, tá? Então, quando eu vou falar da intensidade da luz ultravioleta emitida pelo meu equipamento, eu vou falar da quantidade de radiação que eu vou emitir. Quanto mais radiação ultravioleta eu emitir, menor é o comprimento da onda. Quanto menor é o comprimento da onda, mais intensa é a minha radiação ultravioleta. Tá? No aparelho ultravioleta, a radiação ela vai depender da pressão de vapor do mercúrio dentro da lâmpada. Beleza? Então, eu vou passar uma corrente elétrica por essa lâmpada. Dependendo da quantidade de gás mercúrio que eu tiver dentro da lâmpada, eu vou ter uma intensidade de radiação ultravioleta sendo emitida. Quanto mais gás tiver dentro da lâmpada, mais intensa é a radiação ultravioleta liberada. Na fisioterapia, a aplicação de terapia ultravioleta ela vai ter uma função mais estética, né? Eu posso utilizar ela para tratamento de algumas lesões específicas na pele, mas ela vai ter uma aplicação muito mais estética. Então, quando eu aplico radiação ultravioleta, boa parte do efeito ele vai ser superficial na minha pele. E aí eu vou gerar, primeiramente, o eritema, que é aquela vermelhidão característica na pele. A pigmentação tardia por melanina, ou seja, eu vou estimular os melanócitos a secretar melanina e gerar a cor bronzeada. Coloquei aqui um R a mais, mas eu posso gerar hiperplasia na minha pele, e aí está aí um dos efeitos terapêuticos.
e produção de vitamina D. A hiperplasia, ela vai ser interessante quando eu estiver falando de reconstrução tecidual. Quando eu estiver falando de... eu tiver uma escara, ou tiver uma lesão característica na minha pele, e eu precisar regenerar essa escara, essa lesão cutânea, essa lesão na minha pele. Beleza? E produção de vitamina D. Se esse efeito de fato aparece na terapia ultravioleta, a vitamina D ela vai ser utilizada para manter as nossas estruturas epiteliais íntegras, nutridas, e a vitamina D também pode ser utilizada na função de outros tecidos, outros órgãos. Mas no caso da ultravioleta, o efeito vai ser mais restrito à minha pele, à minha epiderme. Talvez algum efeito sobre o tecido conjuntivo, né, o tecido, as camadas de tecido conjuntivo subcutâneas, mas o efeito principal é sobre a pele. Bom, a aplicação de terapia ultravioleta pode gerar envelhecimento da pele, né, envelhecimento precoce. O excesso de radiação pode gerar câncer de pele, fotoqueratite, conjuntivite e catarata se aplicada diretamente nos olhos, ou seja, aumentar a minha sensibilidade à luz ou desenvolver conjuntivite ou até mesmo desenvolver a catarata. Só um ponto que eu comecei a falar e depois mudei, que é assim, do ponto de vista terapêutico, eu vou utilizar mais as radiações ultravioleta do tipo A e do tipo B. Tá? Então, os equipamentos vão vir com UVA ou UVB, que aí seria ultravioleta A e ultravioleta B, que são quantidades de radiação, quantidades de luz ultravioleta seguras, que não trazem tantos riscos para a minha pele. O UVC, a ultravioleta C, ela já pode trazer um risco relativamente próximo da exposição excessiva a raios X, tá? Se eu for olhar no espectro, a ultravioleta ela é vizinha do infravermelho. Vamos colocar que os dois espectros são divididos aqui mais ou menos na cor amarela. A cor vermelha em diante é infravermelho, do azul para trás, ultravioleta. O comprimento do UVC, ele está mais próximo da radiação de raios X, tá? Então, ela é muito radioativa. Como assim ela é muito radioativa? Ela leva uma quantidade muito grande de energia, e essa quantidade de energia, ao interagir com os meus tecidos, não vai se restringir só aos efeitos terapêuticos benéficos. Se eu tiver uma quantidade excessiva de fótons, como esses fótons interagem com as mitocôndrias das minhas células e com as células ao redor, eu posso ter uma interação maior, eu posso expor a essas células uma quantidade de energia excessiva e posso levar essas células à morte, tá? Então, é por isso, por exemplo, que no Sol tem diversos espectros de luz, né? Fala-se muito do infravermelho, alguma porção de infravermelho, mas principalmente raios ultravioleta, né? Todos os raios ultravioleta em excesso fazem mal, mas os raios UVC em específico são os raios que a gente tem que ficar mais atento. Na luz solar, eu não consigo ter o controle da radiação ultravioleta que eu tenho no meu consultório, que eu tenho com os meus equipamentos. Então, se eu tomo sol excessivamente, a chance de absorver mais radiação ultravioleta também aumenta. E aí, consequentemente, eu estou mais exposto ao desenvolvimento de doenças de pele, dentre elas, o câncer de pele. Regiões como a nossa região do Oeste Paulista, Mato Grosso do Sul, Goiás, Centro-Oeste, que é mais quente, algumas partes do Nordeste,
você tem uma incidência muito grande de pessoas com câncer de pele. Tá? Em Goiás, eu lembro de uma reportagem antiga do Globo Repórter de uma cidadezinha, uma cidade de interior, uma cidade agrícola, onde boa parte da população acima de 50, 60 anos já tinha câncer de pele, assim, tinha câncer de pele pesado, porque era a galera que trabalhava no campo, galera que trabalhava com a parte de plantação, agropecuária como um todo, principalmente a parte de plantação, e ficava exposta à radiação do sol. Então, essa galera passava a ser... podia se prejudicar com radiação infravermelha em excesso na pele. Então, um dos problemas que a gente tem do Sol, claro, o Sol carrega muita energia, como eu já disse, carrega diversos espectros de luz, mas o ultravioleta, a radiação ultravioleta, ela é uma das radiações que eu tenho que estar mais atento, porque a exposição excessiva pode levar à morte celular e, posteriormente, também ao desenvolvimento de tumor. Como vocês já devem ter visto com a professora... Quem que dá patologia para vocês? Fernanda, né? Fernanda, acho que é a Fernanda. Deu, né? Vocês são o terceiro ano, vocês já tiveram. Ou é a Renata? Sei lá, uma das duas. Para a célula ser cancerígena, basta ela estar funcionando normalmente. Né? E aí qualquer desarranjo na produção de uma determinada proteína ou principalmente numa divisão mitótica, meiótica mal sucedida, eu tenho o desenvolvimento de uma célula, de um tumor, um pequeno tumor. E esse tumor pode ou não progredir, pode ou não se dividir. Então, quando eu estou aplicando terapia ultravioleta em excesso, eu estou justamente expondo as minhas células a um trabalho excessivo. Em algum momento, eu posso expor uma quantidade de energia que dificulte ou que atrapalhe a meiose ou a mitose ou a produção de alguma substância pela célula, e aquela célula passa a ser uma célula tumoral, tá? Então, como tudo na vida, tem que ser bem dosado, tem que ter cuidado, porque pode gerar riscos, pode trazer riscos. Galera, eu tô vendo nas outras turmas o pessoal tá tendo bastante aula presencial. E aí eu costumo reservar a sala. Na turma de vocês, como tá? Vocês estão tendo bastante aula presencial? Agora mesmo tem uma galera que tá assistindo da FEMA, que não tá? Como é que tá? Presencial costuma ser segunda e quarta. De segunda e quarta. Beleza. Não, só para saber, só porque se vocês estivessem tendo aula presencial constantemente, eu ia reservar a sala pra gente assistir a aula, as últimas aulas que a gente vai ter de maneira remota, né? Mas não, beleza, então. Então, de quinta-feira vocês não têm aula presencial, então sem problema. Pergunto porque com o segundo ano amanhã eu precisei fazer isso, Segundo ano amanhã, acho que o segundo ano noturno também. Uma coisa assim. Então, só para saber, só. Bom, então é isso. Os efeitos da terapia ultravioleta, eles serão mais sobre a nossa pele, né? Eu não vou ter um efeito de aplicação de luz mais profundo. Para fins terapêuticos, eu vou utilizar mais ultravioleta A e ultravioleta B. Ultravioleta C, dependendo da técnica, eu posso ter aplicação, mas não é tão recorrente, e eu tenho que tomar muito cuidado com a dosagem, porque todos os ultravioletas podem trazer risco, mas ultravioleta C traz uma quantidade de energia maior, e exposições excessivas primeiro fazem mal para minha pele, pode gerar envelhecimento precoce, e isso, se exposto constantemente, desenvolver câncer de pele, tá?
como eu falei, o ultravioleta vai ser muito mais utilizado para fins estéticos, então vai ser muito comum vocês observarem pessoas com ultravioleta naquelas câmaras de bronzeamento, tá? Nas câmaras de bronzeamento. Nas câmaras de bronzeamento e até mesmo ultravioleta que a gente utiliza, ele vai estar dentro do espectro de luz visível, tá? Então, a luz que eu estiver gerando ali no ultravioleta é uma luz que eu consigo observar, uma luz visível. Agora, na fisioterapia, eu posso utilizar o ultravioleta para tratar alguns problemas de pele. A psoríase, né, característica que aparece principalmente para algumas pessoas que que desenvolvem psoríase por estresse, o eczema, a espinha. Pessoas que têm vitiligo podem utilizar a terapia ultravioleta para estimular a maior secreção de melanina, né? Pitiríase liquenoide crônica, erupção polimórfica pela luz, que aí são erupções na pele que a pessoa desenvolve por fotossensibilidade, ou seja, se ela for exposta a uma determinada quantidade de luz, pode ser luz artificial, ela vai desenvolver erupção polimórfica de luz. E coceira, né? Prurido, difícil de falar, prurido, é a coceira que nós temos na pele normalmente. E essa coceira ela pode estar relacionada a doenças, ela pode estar relacionada a doenças renais ou pode ser de outros fatores, mas se eu tiver coceira na pele, eu posso também tratar com terapia ultravioleta. Bom, a aplicação do ultravioleta vai ser uma aplicação muito parecida com o laser e com o infravermelho. Acho que mais com o laser, né? Principalmente a caneta de 660, o aplicador de 660, que é um aplicador que eu aplico um pouco mais longe da minha pele, ela vai ter uma aplicação parecida. Como eu falei anteriormente, utilizamos mais ultravioleta A e B. Ultravioleta C é pouco usado pela quantidade de energia que a onda do ultravioleta C libera. O pico de aplicação da onda ultravioleta vai estar entre 320 e 360 nanômetros, tá? E aí a dose vai variar com a pigmentação da pele. Eu não encontrei, assim, eles falam da pigmentação da pele com a dose de energia liberada, justamente porque, teoricamente, a peles que possuem mais melanina das pessoas pretas, elas absorvem uma quantidade maior de energia, e peles das pessoas brancas, pessoas amarelas, asiáticas, orientais, elas não absorvem tanta energia, né? Então, isso quer dizer que para eu ter efeito do ultravioleta em peles com mais melanina, eu preciso de uma dosagem maior, peles com menos melanina, eu preciso de uma dosagem menor. Só que assim, aqui eu já vou adiantar de antemão que isso foi uma pergunta que me fizeram no ano passado, quando eu dei essa disciplina a primeira vez, e eu não encontrei nenhum trabalho medindo diferentes doses para diferentes tipos de pele para saber se você teve uma diferença significativa no efeito da terapia. Nem relatar efeitos adversos, né? Eu não encontrei, né? Como sempre, a aplicação que eu passo na aula, antes da gente fazer a busca na base de dados, é a aplicação da nossa bibliografia original, tá? A bibliografia do nosso livro que me deu branco, inclusive agora. Eu esqueci qual que é o livro que a gente utiliza, porque faz tempo que eu fiz essa aula. Deixa eu olhar aqui o livro. Kitchen. Eletroterapia prática baseada em evidência, né? É um livro um pouco antigo,
bem antigo, mas pelo menos eu não encontrei bibliografia mais recente. Pode parecer incrível, mas é esse o livro que a Unesp usa, que a USP, que a Unicamp, que a UFSCar, todo mundo utiliza esse mesmo livro. Eu não encontrei, e eu fui buscar também, eu não achei um livro mais recente. Então, como é uma informação antiga, mas uma informação curada, é por isso que eu faço, por isso que eu confiro nas bases de dados com vocês o que está sendo utilizado ou não e como, né? Justamente para saber se ainda está sendo usado e se teve alguma mudança dessa bibliografia porque a gente está utilizando agora. E como vocês puderam ver em algumas aulas, eu não só tive equipamentos mais novos, mas eu tive algumas mudanças também em alguns protocolos, tá? Dose, tempo, aplicação, principalmente laser. Principalmente laser. Eu lembro que quando eu estava na graduação, nós fazemos uma aplicação, por exemplo, do aplicador de 660, que é para aplicação superficial, nós aplicávamos. Tá acabando a bateria aqui. Aí, coloquei o carregador. Nós aplicávamos. Selecionava a área de aplicação do laser, e aí, sei lá, marcava 6 pontos, assim, visualmente. E aí, cada ponto, nós aplicávamos por 5 segundos, mais 5 segundos em outro ponto, mais 5 em outro ponto, mais 5 em outro ponto. Eu já estava olhando, por exemplo, material bibliográfico para aula prática de vocês, eu já estava achando, por exemplo, protocolo de 90 segundos. Né? E esse que eu fazia dava o quê? 30 segundos no máximo, 36. E eu já estou achando um protocolo de 90 segundos. Tudo bem que quando eu falo de regeneração textual, eu falo de pegar uma área maior, né? Então, por exemplo, claro que dentre aplicar na articulação do cotovelo e na articulação do joelho, vai aí uma distância, então a dose é diferente. Mas só para vocês, só para contextualizar, essa bibliografia ela é relativamente antiga, mas é a mais utilizada. Por falta de opção ou não, mas é a mais utilizada. Então por isso que a gente sempre confere para dar aquela atualizada. Vamos lá então. Dose. Para cada tipo de pele, eu vou aumentar 0,5 de joule de dose. O tempo de aplicação do raio ultravermelho vai variar de 30 segundos a 3 minutos, dependendo do protocolo, do tipo de dose que eu estiver aplicando. Intensidade de 3 a 20 miliwatts por centímetro quadrado. E o cálculo do tempo de tratamento, nessa época, eles utilizavam uma equação. Então era 1000 vezes a quantidade de tempo da dose prescrita, vezes a quantidade de energia, dividido por 60 vezes a área irradiada, no caso, a quantidade de energia que eu distribuí naquela área. Claro que no dia a dia eu não vou utilizar essa equação. Se nós formos utilizar na prática clínica, nós vamos utilizar, o protocolo já vai te dar a área que você tem que aplicar e quanto tempo você tem que aplicar. Então, você só segue o que está ali no protocolo, aplica e é nóis, sucesso. E aqui eu tenho uma medicação que eu posso utilizar em conjunto com o ultravioleta, que é o psoraleno, tá? Para algumas patologias, quem tem psoríase, quem tem eczema, quem tem pitiríase liquenoide, erupção polimórfica, dependendo da aplicação, você aplica em conjunto com uma medicação. Você não vai, enquanto fisioterapeuta, prescrever e aplicar a medicação, mas ela pode ser, o ultravioleta pode ser aplicado em conjunto com essa medicação. Como já foi dito para vocês, em outros países eu posso ter, eu não necessariamente vou ter a mesma divisão das áreas da saúde que eu tenho no Brasil. Então, em outros países, por exemplo, eu tenho educador físico e eu tenho uma outra profissão chamada physician, que seria o equivalente aqui no Brasil, um pouco do fisiatra com um pouco do educador físico com um pouco do fisioterapeuta.
tá? Ele trabalha só com atividade física para fins de reabilitação e condicionamento físico, chama physician. Aqui no Brasil, a gente ou tem o fisioterapeuta, ou tem o educador físico, ou tem o fisiatra, que é uma parada que eu particularmente não entendo. A, é uma especialização da medicina muito parecida com a fisioterapia, né? Bom, às vezes é uma profissão mais antiga que a fisioterapia, mas... Bom, não sei, não faz sentido. Então, eu tô falando isso porque o esteticista fora do Brasil, principalmente a América do Norte, que gosta de inventar moda, ele pode ter licença para aplicar algumas substâncias, para aplicar alguma substância além do ultravioleta, na hora que ele estiver tratando o paciente dele, tá? Então eu estou dando esse toque porque aqui no Brasil a gente continua não prescrevendo e não mexendo com o medicamento, mas eu posso às vezes pegar um trabalho que vem de fora, onde lá fora é comum eu fazer isso, né? Aí evita um pouco de estranhamento. Bom, eu tenho dois equipamentos principais para aplicação dos raios ultravioletas. Eu tenho a câmara, que eu vou posicionar o meu paciente, ela vai ser utilizada na maioria das vezes para bronzeamento artificial. E eu tenho o aplicador isolado, tá? Que a câmara, no caso, está aqui à nossa esquerda, e aqui à nossa direita aqui tá o aplicador isolado, tá? Que é um aplicador, ele pega uma área maior, que serve para eu aplicar em pontos específicos da minha pele. O da minha esquerda vai ter uma finalidade estética, que vai servir basicamente para bronzeamento, e o da direita vai ter uma finalidade terapêutica. Eu vou fazer uma aplicação localizada do meu equipamento. E aí os dois equipamentos eu não tenho muito segredo na hora de aplicar. A câmara de bronzeamento, ela já vem pré-programada com uma certa, com essas dosimetrias aqui, ó, específicas. Para cada tipo de pele, uma determinada dosimetria e um tipo de tempo, né? Então você vai no visor, coloca lá no visor qual que é o tipo de pele daquele paciente, posiciona a câmera, protege os olhos do paciente e outras regiões que não for para você aplicar o ultravioleta, e deixa o paciente na câmara. O paciente vai ficar exposto por um determinado período de tempo, você não mexe. Aqui, ó, no outro equipamento, à minha direita, eu já consigo regular o tempo de aplicação individual, a dose, a intensidade e dependendo o tipo de comprimento de onda, né? Se eu quiser utilizar comprimento de onda para ultravioleta A ou ultravioleta B. Tá? Então eu consigo já, como ele é terapêutico, eu já consigo mexer melhor nos parâmetros dele para poder fazer a aplicação na pele do meu paciente, para poder selecionar o melhor protocolo e fazer a aplicação na pele do meu paciente. Então esse da direita, ele vai ser mais comum, né, em clínicas de fisioterapia e clínicas de estética, que é quando eu vou utilizar para tratamento. E o da esquerda vai ser mais comum só em clínicas de estética, que ele vai ser utilizado na maioria das vezes para bronzeamento artificial. Bom, se tratando aqui do aparelho fisioterapêutico de raio ultravioleta, eu vou posicionar esse aparelho a uma distância curta da minha pele, uma distância de 5 centímetros, mais ou menos. Vou distanciar da pele do meu paciente. Eu preciso colocar a proteção ocular em qualquer momento, seja para fazer a aplicação para bronzeamento, ou seja a aplicação terapêutica do ultravioleta. Eu preciso de proteção visual. Aliás, essa proteção aqui, ó, ela é inadequada, porque ela barra parte das ondas, mas não barra toda. Quando eu tenho um óculos de borracha, eu consigo bloquear a chegada das ondas ultravioletas de uma maneira mais efetiva. Então, é muito provável que essa pessoa aqui
vai ter problema de visão daqui a uns anos, tá? Então, na clínica de vocês, se vocês forem utilizar, não façam isso, tá? Tem que ter um óculos bonitinho, tipo óculos de nadador, de borracha, específico para proteger de raio de radiação ultravioleta. Como o comprimento da onda dela é menor, dependendo da distância que eu for aplicar, é uma quantidade grande de energia, então não é todo o material que barra, que dirá uma toalha. Então aqui, galera, óculos para proteger os olhos do meu paciente. Aqui a mulher está de brinco, né? Mas o ideal é que você não tenha nada metálico próximo da aplicação, porque você vai estar, ainda que você esteja emitindo luz, mas você vai estar emitindo ondas de luz com uma quantidade de energia muito grande, né? Então você pode gerar aquecimento no metal e pode queimar a pele da pessoa. Mantenha uma distância de 3 a 5 minutos, posiciona o aparelho, programa o aparelho, você pode programar com o tipo de dose, mas o mais preferível é que, se você for utilizar no protocolo de tratamento que vocês selecionarem para tratar o paciente, ele vai dar a programação de tempo, de intensidade, quantidade de energia a ser liberada, tá? Então, no equipamento nós vamos programar certinho o tempo de aplicação, quantidade de energia, a dose, papapá, ppp. Acertou tudo, posiciona o aparelho, aplica e deixa, tá? Bom, e aí eu tenho cuidado. Eu, enquanto fisioterapeuta, também tenho que estar com protetor visual, se eu for, ou se eu for esteticista, enfim, e precisar lidar com esse aparelho constantemente, eu preciso estar com proteção visual. As lâmpadas, isso aqui é uma coisa legal. As lâmpadas, elas terão uma camada de vidro próximas das lâmpadas, tanto aqui na câmara de bronzeamento, ou deveria, pelo menos, né? Quanto no aplicador terapêutico, que é esse aplicador que fica mais perto da pele, tá? Justamente para eu diminuir um pouco da intensidade da onda e para que a onda chegue na minha pele com a dose e com a intensidade que eu preciso, mas que ela não chegue de uma maneira tão intensa, tá? Que ela chegue de uma maneira mais suave até a minha pele. Quando eu estiver aplicando o ultravioleta no meu paciente, eu tenho que estar à distância. Eu não posso ficar em cima do meu paciente, eu não posso ficar muito próximo à aplicação. Eu coloco meu óculos de proteção do paciente, posiciono o meu aparelho, o meu equipamento e fico à distância. Se eu não tiver esse aplicador de ultravioleta, ele é portátil, ele pode ser portátil. Se eu não tiver onde encaixar esse aplicador, eu fico à distância do meu paciente e faço a minha aplicação, tá? Mas tentar manter uma distância, não ficar tão em cima. É isso, não tocar em parte elétrica, tentar ter uma camada de proteção a mais do equipamento que vai emitir a onda, não ficar em cima do meu paciente quando eu estiver aplicando o infravermelho, óculos de proteção para ele e óculos de proteção para mim, principalmente, que vou estar em contato com isso mais vezes no dia. Bom, contraindicações, né, do ultravioleta, como todas as terapias, aqui eu vou ter contraindicações também. Pessoa que tem xeroderma na pele, albinismo, né, os albinos são extremamente sensíveis a luzes muito intensas, a emissão de luz muito intensa. Quando eu falo emissão de luz muito intensa, óbvio, né? Não a lâmpada nossa de casa, mas luz que emita outras radiações, como é o caso do sol, como é o caso do infravermelho, como é o caso do ultravioleta. Tá? Quando eu tenho uma irradiação de ondas em grandes quantidades, essa luz nossa aqui ela tem uma irradiação de baixa quantidade, agora a irradiação aqui ela é de grande quantidade, então nesse caso faz mal pro meu paciente albino. Pessoas que tenham doenças
que possam expô-las à fotossensibilidade, como é o caso do lúpus eritematoso sistêmico. Antecedentes pessoais ou familiares de câncer de pele, exposição prévia à radiação ionizante, então pessoas que estão fazendo tratamento para câncer, principalmente, que vão ter que lidar com radioterapia, com quimioterapia. Paciente que teve algum problema, desenvolveu alguma doença de pele recente por exposição à luz solar. Quem tem antecedentes de catarata, alterações hepáticas ou renais e gestante. Alterações hepáticas ou renais, porque como vocês viram, a aplicação do ultravioleta estimula a produção de vitamina D, né? Então eu posso, em algum momento, ter uma superprodução de vitamina D no meu corpo e ter desarranjo na minha homeostase. Gestante, porque tudo que emite onda, ou emite onda que não seja ultrassom. O ultrassom que eu utilizo para examinar e avaliar como está o bebê. De resto, infravermelho, ultravioleta, aplicação de calor, nada eu coloco sobre o abdômen da minha gestante. Tá? Senão eu posso, na menos pior das hipóteses, bagunçar a homeostase do bebê, e na pior das hipóteses, jogar irradiação diretamente sobre o bebê e gerar uma formação no feto. Tá? Então, gestante longe do raio ultravioleta. E aqui, galera, nós quase acabamos o conteúdo anual de termo e fototerapia, tá? Nossa, professor, já porque depois nós temos 2 provas, tem as aulas práticas, tem semana do Fórum Científico da FEMA, então, sei lá, a gente vai ter aí pelo menos mais 1 mês e meio a menos de aula, né? Então acaba acelerando o fim da disciplina. Bom, com relação à radiação ultravioleta, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Fibromialgia, que é a doença da Lady Gaga, a doença que já fez a Lady Gaga não vir no Rock in Rio, porque ela estava com crise de fibromialgia. Aquele tweet famoso, Brazil, I'm devastated, que impediu ela de vir, acho que foi em 2017, 2015, acho que foi 2017, que ela viria para o Brasil e acabou não vindo. O que é a fibromialgia? Fibromialgia é a síndrome de dor à palpação, generalizada e associada à rigidez articular, fadiga e distúrbio do sono. Tá? Quando eu vou classificar a fibromialgia, eu percebo dor ampla pelo corpo. Essa dor vai ser bilateral, ou seja, vai estar nos 2 lados do meu corpo, acima e abaixo da linha da cintura, envolve o esqueleto axial, ou seja, envolve a região do nosso tronco. E eu vou ter a dor, na maioria das vezes, em 11 a 18 pontos especificados, que são os pontos que eu vou falar daqui a pouco. Proporcionando sensibilidade, pontos especificados, e esses pontos eles são pontos sensíveis, né? Sensíveis à palpação, quando eu palpo a dor aumenta. Eu não tenho uma causa específica para determinar o que gera a minha fibromialgia, mas as principais causas estão hoje, do pouco que a gente está estudando ainda para descobrir, a ausência de uma substância chamada serotonina, e com a ausência de serotonina no meu corpo, eu tenho distúrbios na nocicepção. Assim como a dopamina, a serotonina ela vai ser secretada, ela vai ser um neurotransmissor secretado em situações de felicidade ou de êxtase, tá? E a ausência de serotonina desregula a percepção dos nociceptores para dor. E isso faz com que eu tenha dor muscular, tenha uma maior quantidade de dor muscular.
Então, a pessoa que tem fibromialgia, ela vai ter um conjunto de sinais, um conjunto de sinais e sintomas dolorosos no músculo pelo corpo, tá? Com essa dor, o músculo esquelético da pessoa vai estar mais rígido, mas vai estar mais duro, tá? Essa tensão muscular, enquanto tiver dor, essa tensão muscular se mantém por longos períodos de tempo, ela vai dificultar o movimento articular, e por ela se manter por longos períodos de tempo, o músculo dessa pessoa está mais propenso à fadiga, está mais propenso a desenvolvimento e a presença de fadiga muscular. Claro, se eu estou constantemente gastando energia, né, obrigatoriamente em algum momento essa energia muscular vai faltar. E aí eu posso estar numa situação de fadiga muscular, isso dificulta a função muscular no dia a dia. Além disso, a pessoa que tem fibromialgia, ela também tem distúrbio do sono, né? Distúrbio do sono, aqui ainda em reumatologia, a gente não vai falar tanto de dor, a gente vai deixar para falar de dor no ano que vem, em fisioterapia e em reumatologia, né? Esse é o nosso fundamento. Mas assim, a presença da dor, a dor aguda, sim, tem uma influência, mas principalmente a dor crônica, ela bagunça o nosso lado psicológico, porque ela dificulta o nosso sono, né? Quando nós temos alguma dor de cabeça e até dormir essa dor de cabeça não passou, eu não sei vocês, mas assim, eu dependendo que volta e meia tem enxaqueca, até ter o efeito do remédio eu não consigo dormir. Ou se por um acaso eu pegar no sono, eu acordo com a cabeça latejando de dor, né? E a enxaqueca é uma dor passageira, né? Eu não vou ter crises de enxaqueca. Quer dizer, tem pessoas que têm, mas eu digo assim, no meu caso ela é pontual. A pessoa que tem fibromialgia, ela vai ter épocas que a dor vai estar mais branda, ou que a patologia, os sintomas e sinais vão estar mais brandos, e época que eu vou ter uma manifestação dolorosa maior, tá? E tendo essa manifestação dolorosa maior, consequentemente eu acabo expondo mais esses sintomas e tenho crises dolorosas maior. Nesse período de maiores crises dolorosas, com dor, a pessoa não consegue dormir, a pessoa não acha uma posição confortável, não consegue ficar confortável, isso gera distúrbio no sono. A dor por si só, ela já traz, a dor de um modo geral, por si só, já traz problemas psicológicos, sozinha, tá? Se eu tiver distúrbio do sono, eu já tenho problemas psicológicos vezes 2, né? Porque quando eu tenho distúrbio do sono, eu gero distúrbio no meu relógio biológico, então eu afeto o tempo e o período gasto para algumas funções corporais, como absorção e armazenamento de energia, produção de urina, produção hormonal, produção e secreção hormonal vai para o saco com o sono bagunçado. Então, só distúrbio do sono já bagunça a homeostase e o relógio biológico da pessoa. Se a pessoa tiver dor ainda, ela vai ter esse problema durante o dia e durante a noite. Aqui, ó, é a foto que eu estava querendo colocar na nossa aula. Esses aqui são os tender points. São os pontos dolorosos que a pessoa com fibromialgia vai apresentar a dor característica da doença. Como vocês estão vendo, esses pontos, o surgimento dessa dor, ela é bilateral, tá? Então eu vou só citar a região. Região occipital no crânio, região cervical na face anterior da nossa coluna cervical, face posterior, região do músculo trapézio, que aí pode pegar o finzinho da cervical, o começo da torácica,
A supraespinhal, né, região lombar, já indo para a região sacral, mais especificamente aqui se tratando da supraespinhal. Glúteo, trocantérica, na face anterior do corpo, próximo às segundas costelas no tórax, epicôndilo lateral no meu braço e no joelho, tá? Esses são os 9 principais pontos onde eu terei dor com a fibromialgia. E aí, como a dor ela aparece bilateralmente, então de 5 a 6 pontos desse que é o apresentador já foi caracterizado como com fibromialgia. A dor, esses pontos que eu estou falando, eles são pontos onde, na média, na maioria das vezes, as pessoas apresentam dor. Mas isso não necessariamente quer dizer que eu só vou ter dor nesses lugares. Eu posso apresentar dor em outros lugares também. Tá? Mas na maioria das vezes são esses os locais que eu vou apresentar a minha dor. Bom, considerando a fibromialgia, eu tenho que levar em consideração que, como eu falei anteriormente, a caracterização da dor pode ser um pouco difusa. Então eu posso apresentar dor em outras regiões, eu posso apresentar menos pontos dolorosos, além dos 18 a 11 que eu comentei anteriormente, né, mas estar caracterizado com fibromialgia. A doença a fibromialgia, ela pode ser caracterizada pela quantidade de pontos dolorosos. O diagnóstico dela é muito clínico, tá? Pela quantidade de pontos dolorosos simultâneos que eu apresento no meu paciente, eu posso ter o diagnóstico de fibromialgia. A classificação que o American College of Rheumatology, que a gente sempre cita, ela é do nível de acometimento da fibromialgia e não pré-diagnóstico. O meu diagnóstico vai estar focado na abordagem clínica. E a abordagem para pacientes que têm fibromialgia, ela precisa ser multidisciplinar. Então, como a maioria das patologias, eu vou precisar de um fisioterapeuta, né, obviamente, e do médico que fez o diagnóstico, e, se possível, né, um acompanhamento com o reumatologista, que aí seria o médico também, um médico especialista, né, e um acompanhamento com o psicólogo. Porque a pessoa que tem fibromialgia, ela vai tentar fazer efetivamente todas as atividades que a doença pode de alguma forma limitar. Claro que o nosso objetivo, enquanto fisioterapeutas, é sempre trazer a independência para o paciente. Mas, claro que se o meu paciente tem um acometimento, que esse acometimento impede ele de trabalhar, de fazer higiene pessoal, de fazer atividade de lazer que seja, essa limitação em alguns momentos precisa ser respeitada, né? Principalmente no trabalho. Se eu tenho uma crise de fibromialgia e não consigo trabalhar, eu preciso respeitar pelo menos a fase aguda da dor, né? Eu não vou conseguir trabalhar e a dor não vai embora de uma hora para outra. Eu tenho acompanhamento médico, principalmente medicamentoso, e esses pacientes passam a sofrer muito por isso. Quando eles não conseguem fazer as atividades que eles conseguiam fazer anteriormente pela dor da fibromialgia, isso tem efeitos psicológicos fortes. Então, é por isso que essa galera precisa estar em constante acompanhamento com o psicólogo, porque, com a maioria das doenças reumáticas, eu terei acometimentos psicológicos maiores em virtude da presença da doença e das limitações que essa doença pode gerar no desenvolvimento do dia a dia do meu paciente. Bom, a maioria dos pacientes que têm fibromialgia são mulheres, numa proporção de 9 mulheres para cada homem, com idade variando de 30 a 50 anos de idade. Eu posso ter adolescentes até 18 anos de idade que apresentam fibromialgia, mas é mais raro. Eu posso ter mulheres jovem adultas, que acho que é o caso da maioria das estudantes da sala,
com 18 a 25 anos de idade que podem apresentar fibromialgia e começo da fase adulta, dos 25 aos 30, tá? Dá o passo também que eu posso ter mulheres mais idosas, com idade superior a 50 anos de idade, quer dizer, o idoso mesmo conta legalmente, tecnicamente, ali a partir dos 60, acho que legalmente a partir dos 50, né? Tecnicamente a partir dos 60. Aí já não é minha área, a parte de gerontologia não é minha área. Mas o que eu quero colocar é tipo assim, pessoas acima de 50 anos de idade também podem apresentar fibromialgia, mas também é mais raro. A manifestação vai estar dos 30 aos 50 anos de idade. Manifestações clínicas da fibromialgia: dor muscular ampla e difusa, no esqueleto axial, na minha coluna axial, face anterior do tórax, cintura escapular e cintura pélvica, que aí abrange os pontos que nós citamos anteriormente, né? Então, face anterior e posterior do tórax, cintura escapular e cintura pélvica, além das articulações do cotovelo e articulações do joelho. Essa dor, ela pode ser sentida como uma queimação, um peso, ou uma contusão, uma lesão localizada, ou uma exaustão, porque esses pacientes vão apresentar fadiga. Então a dor pode vir como queimação, pode vir como peso, pode vir como sensação quando você está com o braço ou com o segmento corporal cansado. Essas pessoas vão apresentar rigidez articular, dependendo da dor, e se a dor acomete articulações, como a articulação do joelho, como a articulação do cotovelo, como a articulação do ombro, a cintura escapular, quadril. Em situações que eu tiver manifestação de fibromialgia, eu vou ter dificuldade para fazer esse movimento articular. O paciente vai ter distúrbio do sono pela presença da dor, como a gente já comentou. Ele pode apresentar, em alguns casos, agora eu estou falando de sintomas mais raros. Os principais sintomas são dor, rigidez articular, fadiga e distúrbio do sono. Esses 4 sintomas aqui juntos caracterizam o meu paciente com fibromialgia. Agora, sintomas mais raros, dependendo do acometimento: edema nas articulações, parestesia nas extremidades, ou seja, dificuldade na sensibilidade nociceptiva e mecânica nas extremidades, dor de cabeça, zumbido e tontura, sintomas psicológicos, como a gente já citou anteriormente, né? Eu falei mais da depressão, mas depressão, ansiedade, dificuldade de concentração e irritabilidade. Irritabilidade, cara, é aquela coisa, quem que tá com uma dor chata, constante e tá sorrindo? Tem gente que consegue, e assim, é muito louvável. A gente já até conversou isso em outras aulas no primeiro ano, quando a gente falou de ato sexual feminino em fisiologia humana, mas não rola. Ninguém vai tá rindo, ninguém vai tá de boa com dor, nenhum tipo de dor, que dirá uma dor muscular em vários pontos do meu corpo, né? Então, isso mexe com o humor da pessoa e a médio e longo prazo pode gerar ansiedade e depressão. Mais raros, constipação e diarreia, dependendo da quantidade de dor que a pessoa está sentindo, e fenômeno de Raynaud. Se eu tiver um acometimento nas extremidades muito, muito forte, eu posso ter parestesia e posso ter dificuldade no fluxo sanguíneo, e aí eu caracterizo o meu fenômeno de Raynaud para os meus pacientes. Como eu falei anteriormente, esses são os principais pontos dolorosos para quem tem fibromialgia, tá? Eu posso vir a ter dores em outras regiões de diferentes intensidades, tá? Então esses são os principais pontos, mas eu posso ter dor no meu ombro, posso ter dor ao longo do meu braço, do meu antebraço, na minha mão, na minha coxa, no restante da minha perna, no meu pé, tá? Esses são os pontos principais.